Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Bom, continuando então, né, a nossa endocrinologia. Lembra que na primeira aula nós introduzimos o assunto endocrinologia, falamos, conceituamos, explicamos a diferença entre a constituição dos hormônios, né? E agora a gente vai começar a falar sobre a semiologia do sistema endócrino, tá? Como que é feita a semiologia do sistema endócrino? Já adiantando, né? Lembra que nós temos mecanismos de exploração física, né? Como inspeção, palpação, auscultação, percussão, né? E olfação, né? Será que a gente vai utilizar esses mesmos mecanismos para fazer a semiologia do sistema endócrino? Vocês viram que o sistema endócrino ele é constituído por glândulas, né? E essas glândulas produzem hormônios. Então, será que a semiologia do sistema endócrino é basicamente igual à semiologia de qualquer outro sistema que a gente já tenha visto, que a gente tenha visto lá na semiologia? Tá? Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje, ok? Bom, então falando da semiologia, né, do sistema endócrino, é isso que a gente vai fazer. O exame semiológico lá do sistema endócrino, ele vai se restringir às manifestações externas, tá? Então se restringe a essas manifestações externas que as desordens endocrinológicas ocasionam. Ou seja, a semiologia do sistema endócrino ela está baseada nas alterações clínicas que a falta ou o excesso hormonal vai causar, né? Quando a gente fala, por exemplo, de glândula adrenal, a gente não consegue palpar esta glândula, né? Quando a gente fala de hipotálamo, hipófise, que a gente vai falar em todas as desordens endócrinas, a gente não consegue, pelos métodos de exploração semiológica, chegar até essa glândula, certo? Então, com exceção das glândulas tireoides, que a gente vai conseguir palpar, lembra que elas estão localizadas abaixo da laringe, né? Então, com exceção dessas glândulas, que a gente vai palpar, e, logicamente, dos exames de imagem, que a gente vai conseguir visualizar as glândulas, né? O exame semiológico nada mais é do que as alterações nas anormalidades em exames laboratoriais, tá? E pelo exame clínico geral. Então, quando a gente fala em semiologia do sistema endócrino, basicamente a gente vai estar visualizando o que de errado o excesso ou a falta dos hormônios vai causar clinicamente e causar laboratorialmente. Então, quando a gente fala em anamnese e exame físico, né? O que será de informações importantes que a gente já pode ter que mostra para a gente um norte no nosso diagnóstico, né? Então, olha só, quando a gente fala em espécie, nós sabemos que determinadas patologias endócrinas acometem mais facilmente os gatos do que os cães. Por exemplo, uma desordem endócrina da tireoide, né? Os gatinhos são muito acometidos pelo excesso dos hormônios tireoideanos, ou seja, pelo hipertireoidismo. Já os cães são mais acometidos pelo hipotireoidismo, né? Então, a espécie já mostra para a gente qual desordem endócrina pode estar acometendo o nosso paciente. Não quer dizer que um cão nunca vá apresentar hipotireoidismo. Não, hipertireoidismo. Isso pode acontecer, tá? Mas estamos falando daquilo que é mais comum, tá? Quando nós falamos de raça, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de animais que têm tendência à obesidade, esses animais facilmente desenvolvem a, a, a diabetes mellitus, né? Já animais que não têm a tendência a engordar, ou por exemplo, quando a gente fala de labrador, os labradores têm uma facilidade para apresentar hipotireoidismo também, né? Então, olha só, animais obesos facilmente desenvolvem diabetes mellitus, né? O labrador, por exemplo, ele pode desenvolver ou ele tem uma facilidade em apresentar o hipotireoidismo, né? E quando a gente fala dos poodles, aqueles poodlezinhos branquinhos, né, de meia idade,
facilmente eles podem apresentar uma síndrome chamada de síndrome de Cushing. Então, olha só, entre as espécies cães e gatos, nós já temos patologias que acometem mais comumente os gatos e mais comumente os cães. Na própria raça, né, animais obesos podem apresentar diabetes, labrador pode apresentar diabetes, hipotireoidismo. Animais pequenos, como o poodlezinho branquinho, pode apresentar síndrome de Cushing. Então, dentro da própria espécie, né, com as raças diferentes, nós temos patologias endócrinas mais comuns a elas, né? Quando a gente fala da espécie felina, então a gente já não tem tanta essa variação igual tem nos cães, tá? Logicamente, quando a gente fala em idade, tá? Animais mais idosos, animais mais velhos podem apresentar neoplasias nas glândulas e essa neoplasia ocasionar uma desordem endocrinológica, né? Quando a gente fala de outras doenças, né? Então, novamente, poodlezinho branquinho que está apresentando problema de pele, né? Então, ele pode apresentar outras doenças que se caracterizam com uma desordem endocrinológica, tá? E quando a gente fala em sexo, aí já não tem tanta variação. Macho e fêmea apresentam essas desordens endócrinas normalmente, né, comumente. Então, quais são as perguntas mais importantes que você deve fazer durante a sua anamnese, né? A mais importante de todas está aqui, ó, ingestão de água, tá? O animal apresenta polidipsia? Bom, para eu saber qual que é o normal, para eu saber se ele está apresentando polidipsia, né? Eu preciso saber qual que é o normal. O normal é isso daqui, de 60 a 100 ml por quilo por dia, tá? Então, se o animalzinho pesa 10 quilos, ele vai beber de 600 ml a 1 litro por dia. Logicamente, temos as variações. Temperatura ambiental, atividade física, consumo de alimentação seca ou alimentação rica em água, né? Mas o que você deve saber é isso daqui, que ele tem que consumir de 60 a 100 ml por quilo por dia. Logicamente, essa pergunta você vai fazer para o proprietário, né? Ele está apresentando polidipsia, ele está bebendo muita água? Às vezes o proprietário fala que sim, tá? Mas não tem como quantificar exatamente a quantidade de água que ele está ingerindo. Às vezes tem mais animais na casa, às vezes o animal tem acesso à água na piscina, num riacho, de uma represa, enfim. E aí já fica um pouco mais difícil para saber se realmente ele está bebendo mais água do que o normal, tá? Outras questões relevantes também, se o animal apresenta polifagia, ou o contrário, né, hiporexia, anorexia, qual que é o tipo de alimentação que ele tem, ou se ele apresenta um apetite depravado. O apetite depravado é aquele animal que acabou de comer, come desesperadamente a ração dele e ainda fica desesperado por comida. Exemplo, os gatinhos com hipertireoidismo, tá? Eles apresentam esse apetite chamado de depravado, tá? Outros pontos importantes a serem abordados é com relação à micção. Se ele apresenta polidipsia, consequentemente, ele vai apresentar poliúria, não é isso? Como que a gente sabe se o animal apresenta poliúria, tá? Através da densidade urinária, né? Lembra da densidade urinária? Então, se o paciente apresenta uma densidade urinária de 1008 a 1015, ele está na faixa que nós chamamos de faixa isostenúrica, né? Abaixo de 1008 é o que nós chamamos de hipostenúrica, urina hipostenúrica. E acima de 1012 é na faixa de hiperestenúria, tá? Ou hiperestenúrica, ok? Se o animal apresenta poliúria, ele também pode apresentar essa periúria. O que seria isso? Um animal que está acostumado a fazer xixi apenas na caixinha de areia, ou que faz xixi só quando vai passear com você, aí você chega em casa e encontra urina em locais errados, né? Significa que o animal não consegue mais segurar todo este volume urinário, tá? Então, algumas perguntinhas importantes para a gente começar a raciocinar, né? Além disso, quando a gente fala de poliúria, a densidade sempre vai ser baixa e essa urina sempre
sempre vai ser diluída, né? Então, numa urinálise, facilmente a gente chega na conclusão que o animal realmente apresenta poliúria. Com relação ao comportamento do animal, né? Se o animal apresenta apatia, sabemos que animal que esteja em cetoacidose diabética, animal com hipotireoidismo, ele vai ser um animal totalmente apático, né? Ou o contrário, se é um animal extremamente excitado ou irritável, né? Facilmente irritável, né? Isso é característico de um animal, por exemplo, com hipertireoidismo, né? Com relação ao pelame, a pelagem desse animal, né? Todo mundo sabe que a pelagem reflete o estado interno do animal, né? Reflete o organismo como um todo. Se ele é opaco, quebradiço, oleoso, e se ele apresenta isso daqui, ó, alopecia simétrica. Não estou falando que isso é um sinal patognomônico, mas na maioria das endocrinopatias, o animal apresenta essa dermatopatia, que é a alopecia simétrica, tá? E, logicamente, o score corporal do animal, obeso, magro, se é aquele animal que não come nada, mas mesmo assim ele tem dificuldade para perder peso, né? Ou se é aquele animal gordinho que começou a perder peso e não consegue manter o seu peso, tá? Então, algumas perguntas também importantes que vocês devem fazer durante a sua anamnese quando você suspeita de alguma desordem endócrina. Outras informações importantes, né? Logicamente, coloração da mucosa, amostra de hidratação, de perfusão, avaliação da hidratação. Às vezes o animal apresenta poliúria e polidipsia, né? Então ele tem uma polidipsia e uma poliúria secundária. Mas mesmo assim ele ainda pode apresentar desidratação, tá? Avaliação de temperatura corpórea. Animais com hipotireoidismo, normalmente eles têm tendência à hipotermia, né? Já animais com hipertireoidismo, tendência à hipertermia. E, logicamente, a auscultação cardíaca. Excesso dos hormônios tireoideanos também causa alteração de frequência e ritmo, né? Levando até a uma insuficiência cardíaca, tá? Então, isso faz parte do seu exame clínico geral, né? Da sua rotina clínica. Então, isso você também deve ficar atento. Com relação à palpação abdominal, que você vai fazer de rotina, né? Ficar atento a tamanho de fígado. As desordens endócrinas podem fazer com que a gordura circulante aumente, né? E essa gordura seja depositada no fígado, tá? Principalmente síndrome de Cushing, por exemplo. Essa gordura depositada no fígado faz com que este fígado aumente, além, logicamente, da sua função ficar prejudicada, né? Palpar aquelas glândulas que são possíveis de palpar, os testículos, né? Observar se o animal apresenta essa linfangiectasia abdominal, que é esses vasinhos proeminentes e aparecendo sob a pele, tá? O score corporal, você ficar atento a isso, ó, perda de peso gradativa ou até aquele animal caquético, um animal caquético, mas que come muito, né? Então agora você já fica atento a isso, tá? Além disso, como já falei dos testículos, palpação, inspeção, e a tireoide também que você consegue palpá-la, tá? E logicamente, inspeção dos olhos, para ver se os olhos não estão fundos, se não está desidratado, ou seja, o seu exame físico geral, tá? Só estamos apontando aqueles eventos que você deve ficar mais atento. E agora chegamos, então falamos da avaliação física, né? Destacamos aqueles pontos onde você deve ter uma atenção maior. E agora chegamos na avaliação bioquímica, hematológica e urinária. Quais são as alterações mais recorrentes, tá? Quando nós formos falar de todas as endocrinopatias, nós falaremos das alterações laboratoriais também, tá? Mas aqui falaremos de uma forma geral, o que normalmente acontece com os animais endocrinopatas. Então, de alterações laboratoriais, as mais comuns ou que a gente pode encontrar, é isso daqui, né? Policitemia, o animal apresenta excesso na produção de todos os tipos celulares, trombocitose, os neutrófilos, eles permanecem por mais tempo no sistema circulatório, então eles ficam velhos, são esses neutrófilos hipersegmentados e pode apresentar também uma linfopenia, tá? E pode ou não apresentar o leucograma de estresse, tá? Na maioria das vezes não tem esse leucograma de estresse, tá? Então, hematologicamente falando, essas são algumas alterações comumente encontradas
nas diversas patologias endócrinas, ok? Com relação à parte bioquímica, né, ficar atento àquelas enzimas hepáticas, que mostra se teve colestase ou se teve vazamento do hepatócito, né? Ficar atento também ao excesso de gordura circulante, ou seja, se o animal apresenta hipercolesterolemia ou hipertrigliceridemia, certo? Se o animal também apresenta hiperglicemia, tá? Não necessariamente o animal com hiperglicemia vai ser diabético, tá? Às vezes ele tem uma outra doença que está causando essa diabetes secundária, ok? E logicamente, quando a gente fala em rim, provavelmente o animal vai apresentar essa azotemia, tá? Então, na parte bioquímica, ficar atento a isso, a função hepática renal e a parte gordurosa do sangue. E na urinálise, basicamente, esse quadro vocês vão encontrar, né? Uma diminuição de densidade urinária, porque o animal vai apresentar poliúria e polidipsia, consequentemente. Uma proteinúria, mostrando que o animal já tem lesão renal, tá? E, dependendo do caso, cetonúria e glicosúria, tá? Principalmente isso em casos de diabetes mellitus não compensado, tá? Então, na urinálise, basicamente, é isso que a gente vai encontrar, ok? Então, pessoal, esse comecinho foi para nós mostrarmos, né, na semiologia, o que você vai ficar atento, no seu exame físico, o que você vai ficar atento, e de exames laboratoriais, quais são as alterações que podem acontecer. Não estou falando que essas alterações são patognomônicas de alterações endócrinas, ok? E agora a gente vai começar com uma doencinha chamada de diabetes insípidos. Então agora nós vamos começar a falar sobre essa doença endócrina, tá? Que é chamada de diabetes insípidos. Não é aquela diabetes que vocês já devem ter ouvido falar, que é o excesso de açúcar circulante. Como vocês estão vendo aqui, eu coloquei o rim e coloquei aqui um hormônio chamado de hormônio antidiurético, né, que está armazenado lá na hipófise. Okay? Então, essa diabetes insípidos não tem nada a ver com o excesso de açúcar circulante, tá, pessoal? Como o próprio desenho já está mostrando, tem a ver com o hormônio antidiurético e tem a ver com os rins. Nós vamos falar o que esse hormônio vai fazer, tá? Mas se vocês já quiserem pausar o vídeo agora, relembrarem a parte lá da fisiologia, e aí vocês voltam para continuar a assistir, ok? Bom, então é isso que a gente vai ver sobre a diabetes insípidos, tá? O nome diabetes, ele significa sifão. Tá? O que é o sifão? Aquele cano embaixo da pia por onde a água vai ser escoada, né? Então, sifão significa, ou melhor, essa diabetes significa que o animal perde água, certo? E insípidos, ele vai perder água por onde? Vai perder água pela urina, logicamente. E insípidos porque é algo sem sabor, tá? Diferentemente da diabetes mellitus, que a urina, no caso, ela fica mais adocicada porque eu tenho excesso de açúcar circulante, tá? Então, consequentemente, eu jogo esse açúcar fora também. Aqui na diabetes insípidos não tem nada a ver com concentração de glicose sanguínea, tá? Tem a ver com produção do hormônio antidiurético e tem a ver com os rins. Então, uma definiçãozinha do que é diabetes insípidos é isso daqui. Diminuição relativa ou absoluta. De quem? Desse hormônio chamado de hormônio antidiurético, tá? Então, na diabetes insípidos, ou eu tenho pouco hormônio antidiurético, ou eu não tenho nada de hormônio antidiurético, ok? Lembra que o hormônio antidiurético ele é produzido no hipotálamo, ele fica armazenado na neurohipófise, e da neurohipófise ele vai até os rins. O próprio nome dele já fala o que ele faz, não é isso? Antidiurético, ou seja, ele é contra a diurese. Então, quer dizer que é um hormônio que vai ser responsável por absorção de água, não é isso? Se eu não tenho esse hormônio, não tenho reabsorção de água, tá? Então, tá aqui, ó. Ele é produzido no hipotálamo, armazenado na neurohipófise ou hipófise posterior, certo? Bom, quais são as condições que eu tenho liberação desse hormônio antidiurético?
Se você ficar o dia inteiro sem beber água, você tem uma alta liberação desse hormônio antidiurético. Se você apresentou sangramentos, hemorragia, você tem alta liberação do hormônio antidiurético. Ou seja, ele faz tudo para preservar líquido no seu corpo, tá? Então, esse é o hormônio antidiurético que a fisiologia renal falou lá para vocês. Então, aqui só mostrando, né, a hipófise posterior ou neurohipófise, não é isso? Então, o hipotálamo produz esse hormônio chamado de hormônio antidiurético. Através dos axônios, ele desce e ele vai ficar armazenado aqui nessa neurohipófise ou hipófise posterior. Lembra que são dois hormônios que são armazenados nessa neurohipófise, não é isso? A ocitocina e o hormônio antidiurético. Logicamente, nós estamos trabalhando agora sobre o hormônio antidiurético. Então, ele é produzido no hipotálamo e ele é armazenado na neurohipófise. Dependendo da situação, situações de hipovolemia, você tem a liberação desse hormônio antidiurético e ele vai lá nos rins exercer o seu papel. Qual que é o seu papel? Aumentar a reabsorção de água. Então, como eu já adiantei para vocês lá no slide passado, né, o estímulo para a liberação desse hormônio antidiurético, a hipovolemia. Essa hipovolemia pode ser causada por um sangramento, né, que é uma hemorragia. Essa hipovolemia pode ser causada pela não ingestão de líquidos, não é isso? Essa hipovolemia pode ser causada, por exemplo, porque eu tenho uma disfunção renal, estou perdendo muita água, só que não estou ingerindo água, né? Então, essa hipovolemia pode ser causada por diversos fatores, tá? Aumento do que a gente chama de osmolalidade plasmática. O que é isso? Aumento da concentração de soluto num solvente. Ou seja, significa que o meu líquido está ficando, o meu plasma, no caso, está ficando muito concentrado, tá? Significa que eu tenho pouco líquido circulante, né? Diminuição de débito cardíaco. Todo mundo lembra da clínica 1 que débito cardíaco nada mais é do que o volume de sangue ejetado por um minuto, né, ou por um determinado tempo, pelo coração. Se ele bombeia pouco, pouca perfusão. Se eu aumentar a quantidade de líquido circulante, eu vou aumentar também o débito cardíaco, né? E também diminuição de pressão arterial sistêmica, tá? Então, se a minha pressão diminui, eu preciso de maior volume circulante, né? Para melhorar e aumentar essa pressão arterial. Logicamente, temos algumas medicações que vão interferir com relação a esse hormônio antidiurético, não é isso? Ó. Opioides, por exemplo, morfina e a insulina, diminui a produção, então diminui a síntese do ADH, tá? Anti-inflamatórios não esteroidais e diuréticos tiazídicos, vocês viram isso lá na farmacologia, aumenta a receptividade para o ADH. O que isso quer dizer? Vamos pensar lá no nosso rim, no nosso néfron. Então, vamos desenhar aqui o nosso rim. Pronto. Então, quer dizer que esses fármacos, né, anti-inflamatórios, não esteroidais e os diuréticos tiazídicos, o que eles fazem? Eles vão lá no rim e aumenta receptor para o nosso hormônio antidiurético. O que é o receptor? A fechadura. O que é o hormônio antidiurético? A chave. Então, quer dizer que esse hormônio antidiurético vai ter mais receptores para se ligar. Se ele tem mais receptores para se ligar, provavelmente ele desempenhará o seu papel, tá? Então, fiquem atentos a isso, porque, pelo que a gente já está vendo, eu tenho falha na produção do ADH, não é isso? Consequentemente, o meu rim vai jogar muita água fora, não é isso? Ele vai jogar muita água fora. E um dos tratamentos é utilizar diuréticos. Só que esse diurético dessa família, tá? Diuréticos tiazídicos. Exatamente porque ele aumenta a quantidade de fechadura onde o ADH vai se ligar, ok?
Anti-inflamatórios esteroidais, né, corticosteroides, antibióticos das tetraciclinas ou fármacos alfa-2 agonistas, como a xilazina, por exemplo, diminui a produção do ADH. Corticosteroides, né, os alfa-2 agonistas e também os barbitúricos, são os anestésicos, diminui também a receptividade para o ADH, tá? Então, alguns fármacos que influenciam diretamente na ação biológica do hormônio antidiurético. Então, aqui, né, num animal normal, o hormônio antidiurético faz com que a água seja reabsorvida. Onde que ela vai ser reabsorvida? Túbulo contorcido distal e ducto coletor nos rins, tá? A gente vai mostrar um desenho, mas já relembrem também a organização morfofisiológica dos rins, tá? Então, esse ADH vai lá nessa parte dos néfrons, nos túbulos renais, né, no caso, e aumenta a permeabilidade para quem? Aumenta a permeabilidade à água. Consequentemente, aquela água que ia ser jogada fora na urina vai ser reabsorvida, ou seja, não será jogada fora, ok? Então, é isso que o ADH faz normalmente. Então, ó, aqui o que a gente consegue ver, aqui o glomérulo, né? Isso, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal, túbulo coletor e ducto coletor, né? Quando eu não tenho a ação do hormônio antidiurético, olha o que está acontecendo. A água está saindo. Então, a água ela foi filtrada, passou pelos túbulos, nos locais, normalmente ela vai ser reabsorvida, só que agora ela vai ser também, ó, jogada fora. Isso quando eu não tenho ação do hormônio antidiurético, tá? Então, imagine que você está bebendo muita água, então eu não preciso guardar essa água no meu corpo, concorda? Então, esse é um mecanismo homeostático do nosso corpo. Já com a ação do ADH, então agora eu tenho a ação do ADH, olha só, túbulo contorcido distal, essa água vai ser reabsorvida. Túbulo coletor e ducto coletor, essa água vai ser reabsorvida. Consequentemente, eu tenho uma menor perda de água, ou seja, minha urina ela vai ficar mais concentrada. Então, esse ADH vai fazer isso, vai fazer com que a água presente nos túbulos renais seja reabsorvida e não jogada fora, ok? Porque eu preciso dessa água no meu corpo, ou porque eu estou em hipovolemia, ou porque eu estou desidratado, ou por qualquer outra situação que eu precise aumentar a volemia. Então, o normal é isso acontecer, né? Se o paciente ou se eu apresento polidipsia, se eu bebo muita água, né? E isso é mais que 100 ml por quilo por dia, ou seja, que excede o normal, vai acontecer a poliúria, ou seja, aumenta a produção de urina. Se eu tenho poliúria, eu tenho polidipsia. Então, esse ciclo ele se mantém para manter a quantidade de líquido corpóreo dentro do equilíbrio, né? Dentro daquela homeostase. Então, já sabemos o que é uma diabetes insípidos, né? E agora vamos ver quais os tipos de diabetes insípidos nós temos. Temos dois tipos de diabetes insípidos, tá? Então, olha só. Uma diabetes insípidos que é resultante da diminuição da produção ou insuficiência parcial ou até completa, tá? Então, nessa diabetes insípidos, vamos já colocar como regra, eu não tenho hormônio antidiurético sendo liberado, ok? Beleza? Então, nessa diabetes insípidos, eu não tenho produção ou não tenho liberação, ou a produção e liberação é insuficiente deste hormônio, ok? E temos também um outro tipo de diabetes insípidos, que é quando o hormônio, a concentração dele está normal, porém, os rins não respondem a ele. Então, aqui já acontece o diferente. Eu tenho hormônio, ele é liberado, só que os rins
não conseguem responder a ele, ou seja, meus rins é indiferente se eu tenho hormônio ou não. Então, a essa diabetes insípidos, onde eu não tenho produção de hormônio, nós chamamos de diabetes insípidos central. Por quê? Meu problema está na produção ou liberação do hormônio antidiurético. Tudo bem? Já quando eu produzo o hormônio, só que os meus rins não respondem, chamamos isso de diabetes insípidos nefrogênica. Eu tenho hormônio? Tenho. Meus rins conseguem responder a esse hormônio? Não. Então, nós chamamos de diabetes insípidos nefrogênica, tá? Então, a nefrogênica, meu problema está lá nos rins. E a central, meu problema está lá onde o hormônio é produzido, ou seja, no hipotálamo. Então, na diabetes insípido central, meu problema é no hipotálamo ou na neurohipófise, que é o local onde é armazenado este hormônio, não é isso? O que pode levar a problemas na hipófise, no hipotálamo, né, e nessa neurohipófise? Vamos lembrar, vamos pensar, traumatismo, infecções, inflamações. Esses tecidos, eles ficam afuncionais, consequentemente não vão produzir ou não vão armazenar e liberar esse hormônio ADH. As neoplasias, fator hereditário, o animal já não produz mesmo. Lesões, né, lá da hipófise, ou seja, traumatismo. Então, eu tenho algum evento central que prejudica a liberação ou até a produção, né, também desse hormônio chamado de hormônio antidiurético. Então, o resultado final de uma diabetes insípido central está aqui, né, ó, não liberação do hormônio pela neurohipófise no sistema circulatório. Aqui são outras causas, tá? Dessa diabetes insípidos central, tá? De novo, os processos inflamatórios, lesões vasculares, lesões cirúrgicas, né? Só que na veterinária isso já é um pouquinho mais, não é corriqueiro, é isso, tá? Mau funcionamento hipotálamo, hipófise, enfim, eu tenho que necessariamente ter alguma lesão central, onde não teremos produção nem liberação desse hormônio. Já na diabetes insípidos nefrogênica, tá? Eu não tenho resposta do néfron ao hormônio antidiurético. E aí ela pode ser congênita, né? Chamamos de diabetes insípido nefrogênica primária, ou ela pode ser decorrente de uma doença renal. Vamos pensar, por exemplo, numa insuficiência renal. Esses rins não funcionam mais, então não respondem ao hormônio antidiurético. E aí nós temos uma diabetes insípidos nefrogênica secundária, tá? Então, primária é quando eu tenho uma doença congênita. Secundária é quando meu rim era funcional, respondia a esse hormônio, só que agora ele não responde mais, ó. Então tá aqui, não consegue responder adequadamente a esse hormônio chamado de hormônio antidiurético. Então, aqui temos algumas causas dessa diabetes insípidos nefrogênica secundária. Olha as nossas doenças renais. Injúria renal aguda, doença renal crônica, né? Hiperadreno e hipoadreno, a gente vai ter aula sobre isso. Piometra leva a uma injúria renal aguda, né? Hipocalcemia, que significa que meu rim também já está lesionado. Hipertireoidismo, nós vamos ver a aula sobre isso, né? E medicamentos que vão fazer o quê? Levar também a uma injúria renal. Então, notem que quando nós falamos da diabetes insípidos nefrogênica, necessariamente eu tenho que ter lesão glomerular, né? Eu tenho que apresentar lesão renal. Então, como sinais clínicos, né? Tanto a diabetes insípido central como a diabetes insípidos nefrogênica, né? Concorda que o ADH não vai ter ação, né? Ou ele não vai ser liberado, ou ele não vai ter ação. Então, os únicos sinais clínicos que o animal vai apresentar é o quê? Poliúria. Ele vai jogar a água fora em excesso. Como compensação, o que ele vai fazer? Aumentar a ingestão de líquidos, né? Então, ele vai apresentar
polidipsia. E essa polidipsia é maior do que aqueles 100 ml, né, por quilo por dia, tá? Então, esses são os únicos sinais que o animal apresenta, poliúria e polidipsia. Lógico, se a nossa diabetes insípidos for central, né, todo mundo lembra que é uma diabetes insípidos central, causada por um trauma, causada por neoplasias, aí o paciente pode apresentar sinais neurológicos, né? Esses sinais neurológicos é decorrente desse trauma craniano, né? Desse trauma encefálico. O animal também pode começar a emagrecer, porque as vitaminas hidrossolúveis, principalmente vitaminas do complexo B, começam a ser perdidas, né? Porque o paciente está apresentando poliúria, tá? E, logicamente, também vai apresentar polidipsia. Então, o diagnóstico, você deve eliminar outras possíveis causas de poliúria e polidipsia, tá? Então, todas as causas que levem a poliúria, polidipsia, devem ser descartadas. Seria o seu diagnóstico diferencial. Parte hematológica, parte bioquímica, ultrassom abdominal e raio-x, normalmente não vão mostrar nenhuma alteração para vocês, tá? E, logicamente, na urinálise, né, a densidade urinária que deve ser em torno de 1,25, agora essa densidade urinária, ó, tá praticamente igual à densidade da água. Todo mundo lembra que a densidade da água é 1,0, certo? A densidade urinária é maior, 1,030, 1,025, não é isso? Então, significa que eu tenho maior quantidade de substância sólida nesse líquido, né? Quando a minha densidade chega em torno de 1,006, 1,001, essa densidade é parecida com a da água, o que mostra que esse animal está jogando água para fora, está jogando essa água fora de uma maneira muito grande, tá? Então, a densidade urinária aí vai mostrar para vocês que o animal apresenta poliúria, não vai mostrar, e polidipsia, não vai mostrar se é um problema de hormônio antidiurético central ou se é um problema renal também, tá? Então, como diagnóstico diferencial, tá aqui, né? Todas, não todas, né? Algumas das causas de poliúria, polidipsia. Temos causas endócrinas de poliúria e polidipsia. E temos outras causas de poliúria e polidipsia. Então, tá aqui. Diabetes mellitus vai causar o mesmo quadro clínico. Síndrome de Cushing, que é hiperadrenocorticismo. Síndrome de Addison, que é o hipoadrenocorticismo, o hipotireoidismo, que são doenças endócrinas mais comuns, tá? Temos outras desordens endócrinas também, como, por exemplo, feocromocitoma, que é uma neoplasia de medula da nossa glândula adrenal, tá? A acromegalia, que é produção excessiva do hormônio do crescimento, hiperaldosteronismo, que é excesso de aldosterona, e a própria diabetes insípidos central, tá? Então, logicamente, essas são algumas patologias menos comuns, né? Que são menos observadas na rotina clínica. As outras causas que não são endócrinas, né, mas que vão causar também poliúria, polidipsia, tá aqui, ó, doença renal crônica, piometra, que leva a uma lesão renal, insuficiência hepática, hipercalcemia, hipocalcemia, leptospirose, pielonefrite, que são doenças mais comuns, né? E temos doenças que também não são comuns, e aqui a gente tem a diabetes insípidos nefrogênica, tá? Pode ser também que o animal apresente polidipsia primária, ou seja, simplesmente ele gosta de beber água. E ele bebe muita água, mais que 100 ml por quilo por dia, que vai causar esse quadro de poliúria, polidipsia, tá? E aí tem como a gente diferenciar se realmente é uma desordem endócrina ou o animal simplesmente gosta de beber muita água, tá? Que aí a gente vai fazer alguns testes, né? Para ver se o animal consegue concentrar essa urina, ou seja,
para ver se o animal consegue elevar aquela densidade urinária, que estava 1006, 1001, ok? Como que a gente vai fazer isso? Nessa prova de concentração de urina, tá? A gente vai avaliar a ação do hormônio antidiurético. Lembra que o paciente tem poliúria e polidipsia, então você vai avaliar se realmente ele apresenta isso, se é central ou se é nefrogênica, tá? Como que a gente vai fazer? Uma privação hídrica gradual. Então, a gente vai reduzir o consumo de água desse animal 20% por dia, por um período de até 5 dias. Então, agora você precisa saber exatamente quanto de água ele bebe para você começar a reduzir 20% por dia. Só que, logicamente, você não vai deixá-lo sem água. Você vai deixar ele pelo menos com o mínimo de 60 ml por quilo por dia. Lembra que o normal é de 60 a 100? Então, aqui a gente está fornecendo a quantidade mínima necessária, ok? Se, olha só, vamos acompanhar o raciocínio. Eu reduzi a água que o animal está bebendo, certo? E teve elevação da densidade urinária. Ok? Então, eu reduzi a água dele e teve elevação da densidade urinária. Ou ele sair daquela faixa isostenúrica que a gente mostrou, né? Significa que ele gosta de beber água. É uma polidipsia psicogênica. Simplesmente ele gosta de beber e gosta de beber com força, ok? Então, reduziu a água, reduziu a ingestão de água dele e a densidade urinária elevou. Significa que o ADH está funcionando, os rins estão funcionando, então mostra que simplesmente ele gosta de beber água. Preciso fazer alguma coisa com relação a isso? Não, não preciso. Agora, reduzir a água do animal e mesmo assim a densidade urinária não se alterou, aí a gente já vai fazer um teste um pouco mais incisivo, a gente vai fazer um teste um pouco mais agressivo, que é essa privação hídrica abrupta. Ok? Entendemos isso? Reduzir a água que o animal está bebendo. Concentrou urina, ou seja, elevou a densidade urinária, ok, não tem problema nenhum. Reduzir a água dele. Mesmo assim, a densidade urinária está naquela densidade urinária de 1006, 1005, ok, vamos fazer um teste mais incisivo. Como que é feito esse teste nessa privação hídrica abrupta, tá? Eu vou esvaziar a bexiga, tirar toda a água que o animal tem acesso, ou seja, suspender toda a água do animal e, logicamente, vou monitorar esse animal de hora em hora. Por quê? Porque ele vai desidratar, tá? Então, eu vou monitorar ele com relação ao quê? Peso corporal, o hematócrito e aquele turgor cutâneo. E também a densidade urinária. Lembra que o animal tem grande chance de desidratar, ok? Então, pelo peso, pelo hematócrito, pelo turgor cutâneo e pela densidade urinária, você vai acompanhar e vai ver se esse animal entra em desidratação, certo? Bom, aí, o que pode acontecer? Se o animal concentrar essa urina, lembra que a urina dele era 1.005, mais ou menos, né? 1.006, 1.001, era basicamente a densidade da água. Então, se você fez isso e a densidade dele agora aumentou, foi para 1.025, ok, significa que está normal. Ele tem hormônio antidiurético e os rins estão respondendo a esse hormônio antidiurético. Às vezes ele tem uma secreção reduzida do hormônio antidiurético, mas mesmo assim ele apresenta e os rins funcionam a este hormônio, ok? Agora, se você faz isso e o animal começa a desidratar, certo? Ou seja, perde 5% ou mais do seu peso corporal, porque aqui você está acompanhando o peso corporal dele, certo? Ou, se tem uma alteração de menos que 10% na densidade urinária, vamos pensar, aqui a densidade urinária dele 1.005, não é isso? Então, essa densidade urinária
tá? Teria que aumentar em torno de 0,10, né? Então ele iria para 1,015, ok? Se eu não tiver essa, ou se a minha alteração for menos que 10% da densidade original, realmente ele apresenta diabetes insípidos. Então, olha só, agora diagnosticamos que o nosso paciente apresenta essa doença endócrina chamada de diabetes insípidos. Tudo bem? Agora falta para a gente saber diferenciar se ela é uma diabetes insípido central ou se ela é uma diabetes insípidos nefrogênica, porque o tratamento ele vai ser um pouquinho diferente. Bom, agora chegamos no diagnóstico que realmente o animal tem diabetes insípidos. O que é o próximo passo agora? Fazer a administração de vasopressina exógena. O que é essa vasopressina? ADH. Então, eu vou pegar a ADH e administrar no meu paciente. Aqui, ó, tem duas formas. Acetanato de vasopressina de 3 a 5 unidades intramuscular. Qual que é o protocolo? Fornecer a água à vontade e esvaziar a bexiga, 3 a 6 horas após a administração da droga. Eu vou medir a densidade urinária no tempo 0, 6, 12, 18 e 24 horas após a administração desse ADH, ok? Ou um outro protocolo, que é essa desmopressina subcutânea, tá? Eu vou monitorar com relação à concentração urinária em 1 e 2 horas após a aplicação do hormônio. Então, aqui eu aplico o hormônio, 1 e 2 horas depois eu coleto a urina para avaliar e para ver a concentração urinária, né? Para ver a densidade urinária, ok? Esse é o protocolo com relação a essas duas drogas. Aqui só para a gente ver, né? A apresentação dessa vasopressina. Então, após a administração da vasopressina exógena, né, depois que você aplicou a vasopressina, independente do protocolo que você utilizar, lembra que a gente já diagnosticou diabetes insípidos, né? E agora você vai tentar diferenciar se é central ou nefrogênica. Então, você administrou a vasopressina. Ele agora consegue concentrar a urina, então é uma diabetes insípidos neurogênica. Ele não tem produção desse hormônio e a administração, a aplicação desse hormônio fez com que ele concentrasse a urina. Agora, você aplicou a vasopressina, o animal não consegue concentrar a urina, significa que é o rim que não está respondendo a esse hormônio, tá? Então, agora você chegou no fim do seu diagnóstico. Você diagnosticou que é uma diabetes insípida e diagnosticou se ela é central ou se ela é nefrogênica. Isso por causa do tratamento, não é isso? Então, chegamos agora no nosso tratamento. Diabetes insípido central, então olha só, o tratamento da diabetes insípido central pode não ser necessário. Só que aqui temos um adendo. Não preciso tratar desde que o animal tenha acesso livre à água. E, logicamente, o proprietário esteja disposto a aceitar um animal com poliúria e, logicamente, polidipsia descontrolada. Vamos pensar assim, é um animal de sítio, um animal de chácara, de fazenda, tem a lagoa, tem a piscina, tem córrego, enfim, tem coxo onde outros animais bebem água e tem todo o campo que o animal usa para fazer xixi. Eu preciso tratar esse animal? Necessariamente não, ok? Lógico, ele vai beber muita água e fazer muito xixi, então isso provavelmente não vai incomodar o proprietário. Agora, se o meu animal, se o animalzinho é de apartamento, o proprietário trabalha fora, nem sempre o animal tem acesso livre à água, aí sim é necessário o tratamento, tá? Lembrando que nunca esse animal tem que ficar com restrição hídrica, então ele tem que ficar com água à vontade, né? Lembrando das desvantagens, né, de perda de vitaminas hidrossolúveis, como as vitaminas do complexo B.
Só que aí você pode suplementar para evitar que isso aconteça, tá? Então, não necessariamente eu preciso tratar, mas eu tenho que levar em consideração a vida que esse animal leva, onde que é o ambiente que ele vive e assim por diante, ok? E para tratamento, né, nós vamos usar os sintéticos da vasopressina. Temos ela em solução intranasal, aqui, 1 a 4 gotas no saco da conjuntiva ou no saco conjuntival. É uma solução intranasal que a gente pode usar ocular, tá? Ou, logicamente, na narina, tá? Temos comprimidos, tá? Que podemos utilizar e modificar a dieta, né? Reduzir proteína e reduzir sódio, ou seja, aquela ração, aquela alimentação próprio para animal renal ou animal geriátrico. E lembra dos nossos diuréticos tiazídicos? Não, mas espera aí, o animal está fazendo muito xixi, e aí eu vou usar um diurético que, teoricamente, faz o animal fazer mais xixi ainda, não é isso? Só que esses diuréticos tiazídicos, eles aumentam a receptividade para o ADH. Tá? Então, nessa situação específica, a gente vai utilizar eles para tratar, sim. Para diabetes insípidos nefrogênica, tá? Nós vamos utilizar os nossos diuréticos tiazídicos. Lembra que aqui são os rins que não estão funcionando ao ADH, não é isso? Então, eu posso ter um monte de ADH, só que os rins não funcionam. Então, aqui a gente vai usar os diuréticos tiazídicos para aumentar a receptividade a esse ADH, tá? No caso, o representante aqui é hidroclorotiazida, então, em alguns casos, eles diminuem a produção urinária em até 50%. E, logicamente, também modificação da dieta, né? Restrição de sal. Então, aqui, como eu já tinha falado no slide anterior, tratamento não é obrigatório. Não preciso tratar este animal, desde que ele tenha livre acesso à água e seja mantido num ambiente que não seja prejudicado pela poliúria. E o proprietário tem que saber disso, tem que estar ciente disso, né? Então, não necessariamente eu preciso tratar, só que o proprietário tem que estar ciente e aceitar essas condições do animalzinho. E com relação ao prognóstico, né? Aí depende da causa. Se é uma diabetes insípidos central, causado por trauma ou por tumores, né, ou por neoplasias, provavelmente esse prognóstico já vai ser mais reservado. Se é uma diabetes insípidos congênita, central, né, congênita ou idiopática, o prognóstico ele até que é favorável. Quando a gente fala de diabetes insípidos nefrogênica, se nós estivermos falando daquelas causadas por problemas renais, aí o prognóstico vai ser decorrente da situação que o paciente se encontra. Então, o prognóstico depende muito da causa da diabetes insípidos, se ela é central, se ela é nefrogênica, o que levou o animal a desenvolver essas alterações. Então, pessoal, o que nós conversamos hoje foi a respeito da diabetes, né? Da diabetes insípidos, que é a falta desse hormônio ou a falta da ação desse hormônio ADH a nível renal, ok? Na nossa próxima aula, nós já iremos começar a falar sobre a diabetes mellitus, né? Que aí sim é causada pelo excesso de açúcar no sangue, ou melhor, que aí a causa será o excesso de açúcar no sangue, ok? Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula, ou até a nossa sala virtual, para quem quer conversar ou tirar alguma dúvida. E tenham todos uma boa noite e até a nossa próxima aula.